Hoje é dia de todos os santos. Por isso, ouvimos todas as vozes que cantam na alegria do amor de Deus. Nós, ouvindo as leituras de hoje, podemos perceber que a santidade, que é a humanização da vida, passa por extremas dificuldades, desafios e conflitos. Nós ouvimos no livro do Apocalipse a pergunta: tu sabes, meu Senhor, quem são estes de roupas brancas? É muito chamativo esse texto. Quando sabem quem é esta multidão de roupas brancas, de onde vieram? E a resposta: estes são os que vieram da grande tribulação. Da grande tribulação. Lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Ora, se eles lavaram as roupas e alvejaram, as roupas deveriam de estar que cor? Brancas, não é? Porque está dizendo que vem dessas roupas brancas, alvejaram. Mas eles alvejaram no sangue do Cordeiro. Tem sangue tipo A, mas não quer dizer que é branco, não é? Então essas roupas deveriam de estar vermelhas, que é a cor do amor, do sangue doado. Alvejar as roupas no sangue do Cordeiro significa unirmos-nos ao Cordeiro de Deus, não tendo medo de dar a vida. E dar a vida por um mundo justo, solidário e fraterno. Isso nos faz experimentar, alvejar as nossas vestes no sangue do Cordeiro e vivenciar o amor. Jesus, nós cantamos na missa, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isto é, tira o individualismo, o egoísmo, a negação do amor. Tudo aquilo que é negação do amor é a negação da santidade de Deus. Que a santidade de Deus é a humanização da vida. Por isso que o texto de hoje do Evangelho, que sempre é lido no dia de todos os santos e santas, é um primor de texto. E se ele for examinado somente pela literatura, ele é um primor. Ele é escrito milimetricamente pensado, cadenciado, escolhido. É uma das páginas mais lindas do Evangelho. E para nós, lendo com fé a palavra de Deus, esse belíssimo texto ainda transmite para nós força, vida e coragem para enfrentar as tribulações. Esse texto é um texto atribulado, porque vai falar do contrário. São 8 as bem-aventuranças, porque o número 8 significa a ressurreição, que Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, e por isso, na arquitetura cristã, as figuras de 8 lados marcavam muito. Os batistérios, o lugar onde se batiza, sempre tinham 8 lados. Vocês sabem quantos lados tem esse altar? Vocês já contaram? Quantos lados tem essa plataforma aqui, onde o altar está em cima? Quantos? 8. Eu lembro muito bem quando o professor Alberto Mesquita mandou fazer aqui a capela, há 49 anos atrás. Ele, aqui só de alicerces e tudo, e eu pulando com ele aquelas madeiras, olhando onde vai ser isso, onde vai ser aquilo, aqui o altar. E ele falou para mim, e a plataforma do altar terá 8 lados.
E ainda ele falou para mim, você sabe por quê, né? Ele foi estudante de teologia. E ter esses 8 lados significa a vida, a ressurreição. Daqui se transmite vida. Transmitir vida é enfrentar com coragem as tribulações. Eu lembro muito um dia que o padre José Comblan veio à minha casa me visitar, num momento muito difícil, e ele disse para mim, você está passando por uma tribulação, mas vai passar. Então nós, no segmento de Jesus, temos que passar por tribulações. E o texto de hoje quer dizer para nós, com maneira muito clara, como é que se dá aliança com Deus, para ter coragem, força, esperança, perseverança, resiliência e enfrentar com fé, com amor, todas as tribulações de cada dia. Começa dizendo aqui, vendo Jesus as multidões, ele não se afasta, ele subiu ao monte, sentou-se e os discípulos aproximaram-se. É bem diferente do que o Mateus quer contrapor, que é mostrando como agiu Moisés. Moisés subiu um monte, sozinho, sem ninguém, para buscar a lei. Jesus vai ao monte, senta-se, aproxima todo mundo, para transmitir a nova aliança, o amor. Jesus não faz aliança pela lei, faz aliança pelo amor. E Mateus quer nos mostrar que Jesus é um novo Moisés, que vai libertar pelo amor. Isso é uma beleza imensa. Libertar pelo amor. Não pela força, não pelo legalismo, não pela formalidade, não pela obrigação, não pela imposição, mas pelo amor. A mudança verdadeira só se dá por amor. Ninguém muda se não for por amor. As pessoas podem fingir que mudam por medo, por convenção, por aparência. A mudança verdadeira só existe por amor. E ela transforma, mas só se for por amor. A gente poderia pegar um caderninho e dizer o que eu mudei e que foi por amor. O papel vai ficar pequenininho, né? Mas deveria ser bem grande. Porque tem muita gente que diz, eu sou assim e não mudo mais. Vocês já ouviram falar isso? Já ouviram? Espero que não tenham falado, mas devem ter ouvido. Eu sou assim e não mudo mais. Na verdade, a gente tem que dizer, eu sou assim e mudo por amor. O amor me faz mudar. O amor me transforma. O amor me humaniza. O amor me torna mais humano, mais humanizado. É o amor que nos transforma. É triste a gente ter que ter lei para criminalizar o racismo. Tem que ter lei para criminalizar a LGBTfobia. Tem que ter leis para condenar a xenofobia. É uma sociedade que, ao invés de se humanizar, tem que se legalizar, porque o amor não está sendo transformador. E aí cai aquele velho ditado, ou muda por amor ou pela dor. E tem gente que gosta de mudar só pela dor, e não pelo amor.
aí tem que ter o estatuto da pessoa idosa. Será possível que a gente não vai abandonar os idosos e vai cuidar deles, não porque tem um estatuto do idoso, mas porque ama os idosos? Tem que ter um estatuto da pessoa com deficiência, porque senão ela não vai ser cuidada. Tem que ter um estatuto do negro, tem que ter um estatuto da criança e do adolescente. Por um lado a gente diz, é um avanço legal, mas por outro lado é um avanço legal que mostra a nossa incapacidade de agir humanamente sem leis que criminalizem o abandono. Nós não deveríamos abandonar os idosos porque nós os amamos, não porque está na lei. Eu não vou abandonar meu avô porque é lei, aí o Ministério Público me pega. Mas não tem, eu vou cuidar do meu avô porque eu o amo. É interessante que os indígenas não têm o estatuto do idoso, mas não abandonam os idosos. Não têm o estatuto da criança e do adolescente e não abandonam as crianças e os adolescentes. Claro que é um avanço jurídico, civilizatório, necessário, mas como diria Jesus, quando falou para os fariseus, foi por causa da dureza do vosso coração. Foi por causa da dureza do vosso coração que tem que ter toda essa legislação, porque senão não são capazes de fazer. E Jesus vai ensinando a maneira contrária de viver. E diz, bem-aventurados, primeiro que é bem-aventurados para os judeus e para as culturas greco-romanas eram os deuses. E Jesus diz, todos são bem-aventurados, se são, e como diz ele aqui, pobres em espírito, isto é, não entram no espírito dominante, não entram na cultura dominante, não entram naquilo que nos faz desumanizar a vida. A pobreza em espírito é estar aberto ao Espírito Santo de Deus, sem se deixar levar pelas seduções do mundo. Quem no mundo de hoje acredita nisso? Até nós temos que nos perguntar, nós acreditamos que os aflitos são felizes e bem-aventurados? Que os que têm fome e sede de justiça são bem-aventurados? Que os mansos, os puros de coração, nós acreditamos nos que promovem a paz? É só olhar a indústria armamentista, que é uma das que mais progride no mundo. Como é que se pode acreditar na bem-aventurança da paz? Por isso Jesus vai dizer no final, tanto a primeira como a última bem-aventurança, bem-aventurados sois quando vos perseguem e vos injuriam, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alguém que é perseguido, injuriado, tratado com mentira e sofrer todo tipo de mal por causa de mim, por causa de Jesus, pode-se dizer bem-aventurado? A bem-aventurança parece aquela música do Padre Zezinho, A Terra do Contrário. Vocês já ouviram falar essa música, A Terra do Contrário? Até vem do Timóteo. O Timóteo é aquele cachorrinho bonitinho que está ali. Cadê? O Timóteo está aí. Esse aqui quem é? Hein? O Timóteo está ali. A música do Padre Zezinho da Terra do Contrário diz, na Terra do Contrário o cachorro faz miau e o gatinho faz au-au. Qualquer dia nós vamos cantar aqui a música A Terra do Contrário. Você conhece? As bem-aventuranças
são a linguagem da terra do contrário. Justamente mostram para nós uma maneira diferente de ser, de não nos deixarmos moldar nem domesticar pela cultura dominante. E buscar a paz, a partilha, a solidariedade, a resiliência, a coragem, a força de permanecer e de ser aquilo que ainda nós não vemos e nem acreditamos, que somos todos filhos de Deus. E se nós somos todos filhos de Deus, consequentemente, somos todos irmãos. E você olha aqui para uma cidade como São Paulo e diz: nossa, que bela cidade, né? Nessa cidade são todos irmãos. São? Os contrastes violentos mostram a negação da santidade e da fraternidade. Quando uns podem comer demais e outros não comem nada. Quando uns podem ter tratamento de saúde e outros não. Quando sobra roupa, calçado e sobram nus e deserdados, descamisados, esfarrapados. A santidade de Deus em nós tem consequências e tem que ter evidências. A evidência da santidade é a partilha, é a solidariedade, é a compaixão, é a misericórdia, é a solicitude, a presteza, a benevolência. Que palavra fora de uso, não é? A gente nem ouve mais falar em benevolência. Todas palavras derivadas da humanização da vida. Celebrarmos o dia de todos os santos não é dizer, que bom, tem aqueles que são santos. São nossos irmãos, que são capazes e foram capazes de viver assim, para que nós também vivamos assim. Vivamos o amor de Deus em tudo e sempre. Amém.